Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estamos em uma edição especial aqui para o Controvérsia Católica. Padre Rodrigo vai falar um pouco sobre o tema tão importante da nulidade matrimonial, que é um problema que nós temos nos nossos dias. Como lidar com essa questão nos meios tradicionalistas, nos meios sedevacantistas especialmente, da nulidade matrimonial, reverendo? Bem, bom dia a todos. Mais uma vez, Diogo, obrigado pelo espaço no canal do Controvérsia. E sempre mais uma controvérsia, né? Boa parte dos padres não gostam de tratar sobre esses temas relativos à moral ou mesmo aos costumes. Então eu farei, né, digamos assim, uma série de vídeos sobre esses temas, né? Da moral católica e também dos costumes católicos. O primeiro e mais espinhoso deles é o tema das nulidades matrimoniais, né? É comum encontrar por aí pessoas divorciadas, recasadas, né, ou que conseguiram no modernismo uma falsa nulidade matrimonial e querem casar novamente, pessoas que já têm família, que se divorciaram e querem casar de novo, né? Tudo isso nós encontramos por aí, né? Não somente no modernismo, mas na tradição também, né? Há um crescimento, digamos assim, da tradição, do movimento tradicional, e tem muita gente que sai do modernismo, né, e vem para a tradição já com esses problemas, digamos assim, né, do casamento, né, relativos ao matrimônio. O que seria, reverendo, para que fique claro para todos, a nulidade matrimonial? Bem, ordinariamente, né, é a igreja quem decide isso, não é? A igreja tem, né, tribunais, chamados tribunais eclesiásticos, rota romana, né, para tratar desse tipo de questão, né? Não existe divórcio na Igreja Católica, não é, digamos assim. E, bem, às vezes, por algum defeito, né, na matéria, na forma do sacramento, a Igreja, estudando esses casos, né, pode dizer que nunca houve aquele sacramento, né, que aquele sacramento, né, foi nulo, nunca houve. Então, se não houve, pode-se fazer novamente. Há toda uma averiguação por parte da instituição, né, para saber se aquele casamento foi válido ou não foi, ou nunca ocorreu. E por isso que Sim. saem essas declarações de nulidade, ou seja, nunca houve aquele casamento, então pode-se, né, casar, né? Então isso é diferente do divórcio, Diferente do divórcio. porque no caso do Isso. divórcio houve um casamento válido. Houve um casamento válido, Sim. como no caso do famoso do Henrique VIII, esse grande heresiarca, né, que quis divorciar-se, né, de sua esposa e casar novamente. A igreja, né, foi contra, é contra até hoje, né, o divórcio. Então, padre, se em si mesmo não haveria problema em simplesmente detectar, né, que o sacramento do matrimônio foi inválido, então qual é o problema com a nulidade no modernismo, né, as nulidades modernas aí que são feitas? Então, eu vou explicar tudo isso, né? Agora, para entender essas coisas, é necessário, né, se ater à situação de crise atual, né, porque, pela qual passa, né, a religião. Então, por exemplo, quem nos procura? Por exemplo, eu vou procurar o Padre Rodrigo, né, para ver a questão da nulidade do meu matrimônio, né, porque eu estou querendo casar de novo, etc. Né, eu vou ver o meu caso, que eu me separei e quero casar e tal. Então, bem, nós somos sede-vacantistas, né? Então, quem nos procura, obrigatoriamente, deve ser sede-católicos com a posição sede-vacantista. Então, toda a resposta que eu vou dar aqui é segundo a nossa posição teológica, né, de acordo com o sede-vacantismo. Então, para nós, não existe atualmente Papa Romano Pontífice, né? A sé está vacante. Só quem pode decidir essas coisas é o Romano Pontífice ou os seus delegados, quem ele delegar, essas comissões, não é, que eu falei anteriormente, que pode dar esse tipo de declaração de nulidade matrimonial. Então, nós não temos Papa, nem tampouco temos essas comissões canônicas mais. Não existe, tá? Então, eu não posso, como sacerdote, né, sede-vacantista, né, fazer nada, digamos assim, por essas pessoas, tá? Porque, padre, o senhor não poderia fazer tribunais também para decidir? Isso é algo cismático, né? Eu não tenho jurisdição nem poder para isso,
né? Porque essas comissões são nomeadas pelo Romano Pontífice e sob a sua vigilância. Então, se não há instituições, nem há o Romano Pontífice, nós não podemos fazer nada nesse sentido, né? Então, eu lamento. Por isso que, quando as pessoas vão se casar, né, aqui, por exemplo, na minha capela, eu dou toda essa formação, né, de modo que elas aceitam conscientemente todas essas consequências, né, de que vão casar e vai ser para sempre, tá? Não há essa questão da nulidade. E eu falei num outro vídeo também sobre a validade dos sacramentos do Novus Ordo, né, no modernismo. Então, em tese, a Igreja aceita dos hereges o batismo e o matrimônio. Então, nós também reconhecemos como válido o batismo e o matrimônio dos hereges modernistas, né, da seita conciliar. Então, quem vem do modernismo e já foi casado lá, né, provavelmente é tido como válido, né, e nós não podemos fazer nada absolutamente com respeito a isso. Ah, padre, mas eu consegui a nulidade lá dos falsos padres, do falso papa lá deles, né, o divórcio, sei lá, qualquer coisa que vocês conseguiram no modernismo, para nós não tem nenhum efeito e valor, tá? Porque eles não são instituição católica, eles não são papas legítimos, não é? Esses tribunais são todos viciados, não é? Porque o próprio Bergoglio falou para dar mesmo cartas de nulidade, de divórcio, facilitar isso daí para quem quiser. Então a pessoa paga uma taxa e recebe a nulidade matrimonial e quer casar de novo. Então para nós tudo isso é inválido, tá? Ah, padre, eu já me divorciei da minha esposa, né? Eu quero constituir outra família. Não pode, tá? Quem se divorciou da sua esposa, né, deve viver sozinho. Não pode casar, porque seria viver em concubinato, né? E nós não temos condições de julgar esses casos, de dizer se foi nulo, se não foi. Então, nem adianta trazer isso pra gente, tá? Casou, seja no modernismo, no protestantismo, né, com testemunhas públicas, todo mundo sabe que era uma família ali e tal, e depois a pessoa quer se desfazer de tudo isso e casar novamente, nós não fazemos isso em absoluto, tá? Então não temos nenhuma responsabilidade com isso, né? Aqui na nossa capela nós não recebemos esse tipo de coisa, né? Só se a pessoa viver sozinho, né? Não é algo escandaloso, não vive com ninguém amaziado, né? E infelizmente é isso, e nós não podemos rever nenhum desses casos, né? Um caso famoso é a questão da Fraternidade São Pio X, né? Que inventou de fazer esses tribunais, né? A revelia, né? Lá dessa falsa igreja deles, e isso constitui cisma, né? É algo cismático, sem jurisdição, né? Não vale de nada esses tribunais, tá? Então, para não fazer palhaçada, né? Nem desgraçar com a vida de ninguém, nós não fazemos isso, nem mexemos em nada com essas questões matrimoniais. Então, antes de casar, ou para quem já é casado e está assistindo esse vídeo, pensar muito bem no que se vai fazer, porque nós não temos como resolver esses problemas, não temos condições nenhuma. Seja por falta do Romano Pontífice, seja por falta de um verdadeiro tribunal para julgar esses casos, se houve ou não a nulidade, né? Então, quando vocês forem casar, saber de tudo isso, que vão casar para sempre e que não vai haver nenhum apelo a nada, tá? Não é para se divorciar ou para querer a questão de nulidade, não tem ninguém que possa ver isso atualmente. E quem já se separou da sua esposa, né, etc e tal, e quer casar de novo, então, infelizmente, o recado que nós damos aqui é isso, que não pode, tá? Ao menos aqui, na nossa capela, de acordo com os padres e bispos do Sede-Vacantismo, é um pensamento geral nosso, né? Inclusive o bispo Dolan, que é o bispo que nos acompanha, ele se separou da Fraternidade São Pio X, de seu fundador, Dom Marcelo Lefebvre, por várias outras causas, mas uma das principais causas foi essa questão da nulidade matrimonial, né, porque ele não admitia isso na sua capela, né, e em contrapartida a fraternidade já admitia, né? Eles tinham tribunais canônicos paralelos para resolver esses casos de nulidade. Então, né, houve essa ruptura entre nós, então nós não aceitamos isso, nem fazemos tribunais, nada disso. E, reverendo, quem quer que veja as estatísticas com relação a essa questão de nulidade modernamente, e mesmo que simplesmente observe, né, o quão recorrente é essa questão, né, as pessoas trazendo para nós sempre essas perguntas sobre a questão da nulidade e tudo mais, isso é normal na igreja haver essas questões, isso ser tratado entre os fiéis, se falar dessa questão de nulidade o tempo todo, não é? Ou também isso é um reflexo da crise, né, dessa abertura à questão do divórcio e tudo mais, assim. Em que sentido a gente também, por meio desse vídeo, né, alerta sobre esse perigo também? Claro, A fé. isso não havia, né? Com frequência, como é a situação atual. Hoje você
casa, não gostou da pessoa, ou sei lá, teve algum desentendimento e quer se divorciar e casar de novo. Não havia essa palhaçada, né, antes, né, e ao menos esse caso grave, né, claro, a igreja julgava em particular algum caso ou outro perdido, esporádico, né, mas não nessa proporção atual. Esse é um problema do liberalismo católico, não é, que assola tudo, as leis civis também, com esse permissivismo, o divórcio também civil, tudo isso vai, não é, influenciando as pessoas, não é? Novelas, a mídia, não é? Tudo isso favorece, não é, a questão do divórcio, esse desentendimento entre as famílias, e o próprio modernismo também, o sentimentalismo, não é? Muitas vezes as pessoas vêm me procurar, padre, eu me casei, mas na época eu não sabia que a pessoa tinha determinado defeito, hoje eu não gosto mais dessa pessoa e eu quero casar de novo. Então, não existe esse negócio de gosto, né? É bom, claro, que a pessoa tenha um certo afeto, porque você vai conviver a vida inteira, né, que a pessoa gosta, etc. Mas esse não é o fim do casamento, que a pessoa gosta do outro, né? O fim primário do casamento é a apropriação, depois o auxílio mútuo, etc, etc. Né? Mas a gente não casa por isso. Mas eu perdi o amor. Bem, isso é um problema seu, você vai ter que conviver assim, não é, até a morte que você separe, que você prometeu isso, né? Independente se a pessoa gosta ou não, ou deixou de gostar, aprende a gostar da pessoa e pronto, né? Mas tem coisas que são ridículas atualmente por conta de um sentimentalismo barato, né? Claro que às vezes, como é algo para sempre, né? Até o fim da vida, claro que há desgastes, há brigas, há confusões, né? Isso é normal entre um casal, se entende, se resolve, pronto. Mas atualmente é um grande caso, assim, são grandes casos, né, de questão de nulidade ou divórcio, que todo mundo quer inventar aí, né, para se separar, ou não quer carregar a sua cruz, o seu fardo, né, então querem abandonar tudo, né, e recomeçar com outra pessoa achando que aquilo ali também vai ser mil maravilhas. Então não é normal essa situação na igreja, é própria dos tempos modernos, né? Basta consultar os seus avós, né, o pessoal do passado, e se vê que isso é próprio desse sentimentalismo, né, do mundo moderno. Sim. E para os casais, o senhor teria alguma recomendação, talvez de aprofundamento, de leitura sobre essa matéria do matrimônio, reverendo? Então, o que a gente sempre recomenda, né, porque é um tipo de tema que não era tratado na igreja, porque ninguém imaginava, não é, esse tipo de coisa, né? O que a gente recomenda é isso, cada um escolher o seu estado de vida. Por exemplo, eu escolhi me casar, eu escolhi, né, o matrimônio. Então, viver aquilo ali, né? É ter os seus filhos, é viver em família, é ir à Santa Missa, é rezar, se conversar, receber a comunhão, levar uma vida católica, né? Rezar em família, fazer tudo em família, e é isso, e se santificar e se salvar. Tá? Às vezes também tem esse negócio de leitura, mas tem gente que é analfabeta, não consegue ler nem nada, e como atuar nesses casos? Não, é levar uma vida de família normal, né? Uma vida, ser um lar católico, né? Em geral. Mas não tem esse negócio de sei lá, procurar alguma coisa, como sempre. Não. Rezar, se santificar, não é? E cuidar, não é, dos filhos, cuidar do marido, a mulher, sobretudo, cuidar da casa. Não é? O marido prover os víveres, não é, para a família, o marido ser o chefe da casa. Não é? Isso também seria mais importante para o homem. Não é? O homem deveria saber dessas coisas, não é? Conhecer a doutrina católica e transmitir isso para a esposa, para os filhos. Né? E levar uma vida de família normal, sem jamais pensar nessas bobagens do mundo moderno, de divórcio, separação, e que inclusive é um pecado grave. Tá? Eu sempre digo isso a todo mundo, os homens, as mulheres que vêm com essas histórias. Eu acho que meu casamento não foi válido, eu quero me separar da mulher. Pessoal, olha, só pensar nisso já é pecado. Tá? Nós não podemos viver por aí consentindo com maus pensamentos. Mas pensar nesse negócio de divórcio, de separação, negócio de nulidade, de abandonar o lar, isso é um pecado grave. Ele não pode dar margem a esse tipo de pensamento. A vida segue, se resolve, não é, os problemas que há interno, e acabou, e segue a vida. Sim, muito obrigado, reverendo, pelos esclarecimentos. Teria mais alguma coisa a declarar? Penso que, em tese, é isso. Como eu digo, né? Sim. São pontos que não se mexem. Né? São dogmas católicos, são de instituição divina, o próprio matrimônio é de instituição divina, então não há o que discutir.
Isso é um problema, um outro problema do homem moderno é querer discutir tudo na igreja. Querer discutir o dogma, querer discutir o ensinamento da igreja, querer discutir aquilo. Isso é o tipo de coisa que não se discute. Quem casa na igreja católica já casa sabendo que você vai passar a vida inteira com aquele cônjuge, com aquela pessoa, para sempre, até que a morte o separe. Ponto. Né? Ah, mas eu quero discutir, eu quero apresentar, porque eu tenho nulidade. Não tem nada. Tá? Não tem nada, a gente não aceita nada disso, tem que aprender a conviver uns com os outros, e assim, em família, e se resolver tudo daquela forma. Então não tem nada que questionar a religião, questionar a igreja por isso, porque não aceita divórcio. Deus, né, quis assim e ponto. E nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Assim seja. Muito obrigado novamente, reverendo. O senhor poderia nos deixar a vossa bênção sacerdotal? Benedictio Dei Onipotente, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém.